1 Samuel, capítulo 16. Antigo Testamento, 1 Samuel 16. Enquanto você abre em espírito, fala com Deus, fala: Senhor, fala comigo. Os diáconos que estão trabalhando, fale com Deus, fale comigo. Aleluia. Os câmeras que estão trabalhando, os sonoplastas, a multimídia, todos os irmãos que estão trabalhando, fale com Deus. Senhor, fala comigo através da tua palavra. Aleluia. Aleluia. Diga: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Diga: eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 16, versículo 18. A palavra de Deus diz assim: então respondeu um dos servos, um dos moços, e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Os irmãos vão ler agora, vou contar até 3, irmãos vão ler o versículo 18 mais uma vez. 1, 2, 3, vamos lá? Então respondeu um dos servos e disse: eu conheço um filho de um homem que mora em Belém. Ele sabe tocar, ele é forte, ele é valente, ele é jovem. Ele é um homem de guerra, na verdade, apesar de jovem. Mas é sisudo em palavras, ele é ousado em palavras, ele fala bem. Além disso, tem boa aparência. E o mais importante, o Senhor é com ele. Quem pode dizer amém? Meus irmãos, os princípios de Deus são eternos, eles não mudam, eles não ficam obsoletos, eles não ficam ultrapassados. Os princípios de Deus são eternos, também não são relativos. Hoje nós vivemos na época do relativo. Você diz: isso é pecado, a Bíblia diz que é pecado. A pessoa diz: não, depende da sua interpretação. Quem traz a interpretação das Sagradas Escrituras é o Espírito de Deus. Então, alguém está com problema, mas sobre os princípios de Deus não tem nada relativo. É sim, sim e não, não. São relativos. E nesse texto, nós vamos ver que o princípio inserido aqui, que eu quero destacar nesta noite, são 2. Na verdade, eles não são relativos, eles são eternos. Eles valeram nos dias do profeta Samuel, do rei Saul, do rei Davi, ou do jovem Davi, e ainda valem até os dias de hoje. Nesse texto que lemos, você vai ver a rejeição do primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul foi o primeiro rei que Israel teve. Israel nunca tiveram um rei, e eles olham para as nações do lado e veem as nações com reis e diz: nós queremos um rei igual as nações têm. E Deus argumenta com eles, diz: para que vocês querem um rei? O rei de vocês sou eu. E eles disseram: não, mas nós queremos um rei assim de carne e osso, para a gente pegar. E Deus falou assim: mas deixa eu explicar, se vocês tiverem um rei, vocês vão ter que pagar tributo, imposto para o rei. Para mim, vocês dão 10%, oferta. Vocês sabem como funciona. Agora, além disso, vocês vão ter que pagar imposto. Eles disseram: não, nós queremos. E Deus falou: mas deixa eu falar mais. Vocês vão ter que dar seus filhos para o exército do rei, com 18 anos, para lutar, sair de casa. Ele disse: não, mas nós queremos. Deus falou assim: vocês vão ter que dar suas filhas para os haréns dos reis também. E tal. E ele disse: não, nós queremos. Então Deus disse: então tá bom. Eu estava tentando argumentar com vocês, dizendo que eu sou o rei de vocês. Vocês não precisam ser igual ao mundo, mas já que vocês querem. E Samuel
o profeta levanta um rei chamado Saul. Só que esse homem, ele era um homem volúvel, ele começa bem, ele inicia bem, mas não dá sequência, porque mais importante que começar bem é terminar bem, amém? Porque tem muita gente na Bíblia que começou mal, mas terminou bem, e a Bíblia mostra com clareza que é mais importante terminarmos bem, ou seja, o que você fez até hoje não importa, o mais importante é o que você vai fazer a partir de hoje para frente. Quem pode dizer amém? Digo, o mais importante é o que eu vou fazer até hoje. Talvez você esteja se queixando, eu não tenho nada até hoje, eu não tenho emprego direito, eu não estudei direito, eu não sei o que, eu não tenho uma esposa, eu não tenho filho, eu destruí família, eu não sei o que. Tudo bem, cada um tem uma história. Eu errei nisso, eu errei naquilo. Ou talvez você esteja dizendo, não, eu sou assim, eu sou assado. Tudo bem, não importa se o seu passado foi péssimo ou foi muito bom. O importante é a partir de hoje, porque o passado ninguém pode mudar. Mas a partir de hoje você pode escrever uma nova história. Glorifique ao Senhor. Você pode escrever uma nova história. Mas Saul fez ao contrário. E Deus rejeita Saul. Aliás, você fica pensando, pastor, Deus rejeita pessoas ainda? Então, deixa eu te dizer, Romanos capítulo 1, a Bíblia diz, com muita clareza aqui, que Deus pegou certas pessoas e versículo 24, capítulo 1 de Romanos, versículo 24 diz assim, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo, o seu corpo entre si. Essa palavra entregou, Deus entregou tais homens. Deus falou com eles, eles não quiseram ouvir. Deus revelou a eles, eles não quiseram ouvir. Deus falou, eles resistiram à voz do Espírito Santo. Deixa para amanhã, deixa para depois. Quando chega nesse versículo, diz a Bíblia que Deus entregou. Essa palavra entregou tem um sentido de liberou. Deus falou, então eu te libero, não vou mais insistir, não vou mais falar, você está entregue. E a pessoa foi entregue a si mesmo e começou a cometer todo tipo de erro, todo tipo de torpeza, todo tipo de engano, quase que uma rejeição. Se você quer, vem, filho, se você não quer, tudo bem. É o que aconteceu aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 2, diz assim, 1 Timóteo 4, 2 diz, pela hipocrisia dos que falam mentira, que tem cauterizado a própria consciência. Pessoas que elas mesmo abandonam as verdades de Deus e se misturam com coisas erradas e elas mesmas vão cauterizando, criando cal, uma substância. Esses dias eu expliquei que na escola eu escrevia com a mão direita muito apertado, segurava o lápis e na ponta do meu dedo criou um calo. Aí eu brincando na escola, menino, pegava o lápis e enfiava aqui assim e ficava com o lápis pendurado com as crianças assim, não doía, não dói. Quem já passou, você já passou por isso também. Isso é como um cauteres. A mente, você você não tem mais sensibilidade naquela área. Uma cauteres, aqui está dizendo nesse texto, Timóteo 4, 2, que Deus entregou esses homens e a mente dele ficou cauterizada, porque ele peca, você sente remorso, peca de novo, o remorso é menos, peca de novo, o remorso é menos, vai pecando, você não sente mais nada. Você já viu aquele mentiroso que conta tanta mentira que daqui a um tempo ele passa a acreditar nas coisas que ele fala? Na televisão tem um monte. E talvez você conheça alguns. Pessoas que Deus os entrega a um estado, a pessoa permanece naquela ladainha, Deus dá oportunidade, Deus chama, Deus mostra, mas a pessoa rejeita, então ele vai se tornando aquilo ali, ele crê naquela verdade dele. Livro de 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo 2, versículo 16 e 17 e 18 diz assim, evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pelos
pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, 17, o que eles falam, a linguagem deles corrói como câncer. O que eles falam, irmãos, corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé de muita gente. Você está vendo aqui vários textos de pessoas que tiveram sua mente cauterizada, pessoas que Deus os entregou, pessoas que resistiram, pessoas que não quiseram a verdade do Evangelho. É como se o Espírito Santo se afastasse. Agora o texto que lemos, lá em Samuel, a Bíblia diz no capítulo 16, que o profeta Samuel chega para o rei Saul e fala assim: rei Saul, você lembra quem te levantou como rei de Israel? E o rei olha para Saul e fala assim: foi o senhor. Ele disse: isso mesmo, eu, o profeta Samuel, levantado por Deus, vim a você e te ungi rei de Israel. Deus me usou, tudo bem? Ele disse: tudo bem, concordo, é verdade. Falou: pois agora preste atenção. Capítulo de número 15, versículo 1. Ele diz assim: preste atenção, porque Deus vai te dar uma ordem direta agora. Deus tem uma missão para você. Deus quer que você seja fiel no que Ele está falando para você. Aí Deus chega para ele e fala assim: você vai lá nos Amalequitas e vai matar todo mundo, e vai acabar com aquela raça. Por quê? Porque eu, o Senhor, decidi, pelo que eles fizeram lá no passado com o meu povo. Quando o meu povo saiu do Egito, eles foram cruéis, eles perseguiram, eles mataram o meu povo, e agora chegou o tempo da vingança. Olha que coisa, agora chegou o tempo de eu cobrar. E Deus fala isso com o profeta Samuel, que fala para o rei. Então você vai lá nos Amalequitas e vai fazer isso. Saul, com o seu exército, eu acho que 200.000 homens, e vão para a guerra. E no meio desse povo amalequita, havia um outro povo pertinho, chamado Queneus. E o rei vai lá e fala assim: sai do meio deles, porque se vocês ficarem no meio deles, vai acontecer com vocês a mesma coisa. Como vocês nos ajudaram no passado, Deus não quer punir vocês, então sai. Diz a Bíblia que eles saíram, e a ordem de Deus era ir lá agora, e eles foram. Só que ele não cumpriu com fidelidade a ordem de Deus. Ele matou, mas ele fez parte do que Deus mandou, e uma outra parte ele não fez. Ele não fez, ele julgou. Sabe, irmãos, Deus tem falado comigo, existem frutos proibidos, existem coisas que não podemos fazer, e os homens têm feito, e não importa se eles têm feito, o Espírito Santo vai falar com você. Existem atitudes, existem conversas, existem coisas que não devemos fazer, porque Deus já falou conosco. E aí, quando Samuel chega, ele vai para o rei e diz: rei Saul, por que você foi infiel em cumprir a ordem de Deus? Deus te deu uma ordem direta. E ele diz: não, eu fiz o que Deus mandou, mas essa parte que eu não fiz para glorificar a Deus. Aí o profeta olha e fala: como que é? Ele fala: o que eu não fiz, eu fiz com as melhores das intenções, para glorificar a Deus. E o profeta diz ele assim: meu filho, Deus não quer ser glorificado desta maneira. Deus não tem prazer em sacrifício. O que Deus quer é obediência. Diga aleluia. Diga: o que Deus quer é obediência. Diga: Senhor, há aqui um homem, uma mulher disposto a obedecer-te. Aleluia. Irmãos, Deus fala para ele: o que Deus quer é obediência, o que Deus quer é obediência. Deus não quer justificativa, Deus não quer desculpa, Deus quer a obediência. E aí o profeta olha para ele e fala assim: por causa disso, o reino
foi riscado da sua vida, da sua geração, da sua família. Eu estou te rejeitando, porque você pode até ser salvo, mas você não vai mais ocupar aquela cadeira, você não vai mais ocupar aquele lugar, você não vai mais ocupar essa posição, você não vai ser um pastor, você não vai ser um evangelista, você não vai ser um missionário, não, porque você não tem firmeza para ouvir a minha voz. Você não me obedece, eu mando você ficar quieto, calar a boca e se comportar, mas você decide viver do seu jeito, ser quem você é. E ele é rejeitado, e o Espírito de Deus sai dele, e quando o Espírito sai dele, dá permissão de Deus, um demônio, um espírito maligno, vem se apossar do rei, e o rei começa a ter depressão, síndrome de pânico, ataques de fúria, medos e vários transtornos psicológicos, psiquiátricos, e ele começa a ficar desesperado. Seus servos veem aquilo, e um dos seus generais, dos seus oficiais diz assim: rei Saul, eu tenho uma solução, vamos arrumar uma pessoa que toque bem, que saiba louvar a Deus, e essa pessoa vai vir para cá, e quando o senhor ficar atribulado desse jeito, ele vai cantar louvores. E eles disseram: boa essa ideia. E havia um servo ali, e esse servo diz: ei, eu conheço uma pessoa. Versículo 17, 18, capítulo 16, o texto que lemos. Ele diz assim: eu conheço alguém, é o filho de Jessé de Belém. Ele é moço, jovem, de boa aparência, forte, valente, homem de guerra, sisudo em palavras. E o mais importante, Deus é com ele. Ninguém conhecia Davi, mas Davi, lá onde ele estava, no anonimato, ele ainda não estava nos palácios, ele ainda não estava no trono, ele ainda não estava desfilando entre os cabeças, não, ele estava escondido, ele estava lá no anonimato, ninguém sabia dele, ninguém conhecia ele, mas lá no anonimato, tocando quietinho, sentado quietinho, na câmara quietinho, em qualquer lugar, ele estava fazendo o melhor que ele podia. Ele dava o seu melhor, e quando nós damos o melhor, nós fazemos para Deus, nós destacamos para Deus. Ele tinha vida de oração, lá no seu quarto anonimamente, quando ele estava cuidando das cabras do pai, das ovelhas do pai, diz a Bíblia que ele ficava treinando com o seu estilingue, ele ficava inventando instrumentos musicais, ele ficava ao relento à noite, adorando a Deus, compondo. Ele não estava no púlpito tocando, mas ele estava lá no anonimato, fazendo adoração ao seu Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Meu irmão, se destaque para Deus, ainda que seja no anonimato. Dê o seu melhor no que você fizer. Aonde você estiver, dê o seu melhor. Tenha essa consciência. Deus está falando comigo: Rogério, dê o seu melhor em tudo que você for fazer. Quando você for aconselhar aquele irmão mais humilde, quando você for aconselhar aquela senhora, quando você for aconselhar aquele jovem, faça com amor, faça com consideração, faça em meu nome. Quando você for limpar o pátio, quando você for fechar a igreja, quando você for falar do meu amor, quando você for fazer aquilo que você não quer fazer. Mas pastor, tem coisas que você não quer fazer? Às vezes nem numa festa eu quero. Não quero. Eu quero ficar em casa. Eu quero, às vezes preciso dormir. E eu estava num retiro agora, com 21 casais, 70 pessoas. E alguém disse para mim: coloque alguém para pregar. Eu falei: não, mas o pastor Claudeci já pregou no primeiro. Eu dei a palavra, vou pregar no segundo, e eu vou pregar no segundo, mas eu vou em alegria. Eu tenho uma palavra que Deus me deu, é essa.
Essa palavra foi Deus que me deu. É fruto de oração. É fruto de Senhor, tem misericórdia, o Senhor quer falar com a igreja. E Ele está dizendo para a igreja nessa noite, nessa tarde. Ele está dizendo assim, o lugar que você está, dê o melhor. Porque se você rejeitar a mim, você vai criar um cautério, você vai criar uma barreira, você vai se envolver mais no pecado, como os textos que eu li de Romanos, 1 Timóteo, 2 Timóteo, os textos que eu li. Esse texto aqui, quando ele rejeita Saul, sabe, irmãos, homens que querem, eu tenho visto na internet, pastores, que outrora pregaram a verdade, e hoje estão defendendo doutrinas de demônios. Eu tenho visto homens que foram uma bênção na casa de Deus, mas hoje estão completamente doentes pelo pecado, e só estão andando para trás, e não vê isso. Eu estava vendo na internet, e comentando com minha esposa, e dizendo, eu ainda consigo ver, destilando desse homem sabedoria, mas ao mesmo tempo, doutrinas de demônio. Um desses disse, defendendo a salvação de qualquer jeito. Não, você pode ser o que você quiser, você é salvo. Ué, pode ser um prostituto? Pode. Pode ser um afeminado, um homossexual, uma lésbica? Pode. E vai ser salvo? Pode. E vai. É mesmo? É. E defendendo coisas assim. E dando exemplos. E quem estava entrevistando estava aplaudindo, dizendo, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas de repente eu venho, a minha Bíblia, a sua Bíblia, e começo a folhear aqui e ali, e vou achando tantos textos contrários ao que esse homem fala, tantos textos, e eu venho em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, o 7, vamos começar no 7, que diz assim, o vencedor. Quem é vencedor, irmãos? Vencedor é aquele que aceita Jesus e obedece ao Senhor. Vencedor não é o que tem um carro melhor, a melhor conta no banco, aquele que tem a melhor casa. Nesse não é vencedor não, irmãos. Aquele que está na mídia, que venceu as Olimpíadas. Que adianta vencer as Olimpíadas? Vencer a Copa do Mundo, ser o melhor jogador do mundo, o melhor, o que adianta? A Bíblia diz, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Ela chega a dizer mais, ela diz, melhor que ele nunca tivesse nem nascido. Meu Deus, olha o destino dessa pessoa. Apocalipse 21 diz assim, quanto ao vencedor, aquele que perseverar, como Paulo diz assim, completei a carreira e guardei a fé. Aleluia. Ele diz assim, o versículo 7, ao vencedor herdará todas essas coisas. Que coisa? É só você ler para cima, o 5, o 6, o 4, o 3, o 2, o 1, você vai ver que coisas, por exemplo assim, eu lhe enxugarei dos olhos toda lágrima, e a morte já não terá mais efeito, não existirá sobre a vida dele, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor, porque essas coisas passarão, e Deus vai falando, mas quando chega no 8, Apocalipse 21, 8, ele diz assim, quanto porém aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, sabe o que é abomináveis? Que cometem abominações sexuais, deturpação, ele diz assim, os abomináveis, os assassinos, aos impuros, aqui também é uma referência à área sexual, masturbação, pornografia, e adultério, incesto, pedofilia e toda essa imundícia. Ele diz os impuros, os feiticeiros, feitiço moderno agora, coloca uma ferradura atrás da porta, antes com uma nota de $1 para puxar dinheiro, sai com a roupa tal que puxa de feitiços disfarçados. Ele diz os feiticeiros, os idólatras, os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber,
a segunda morte. Irmãos, eu poderia ler muitos outros textos, mas eu volto aqui ao rei Saul, que começa bem e termina mal. Foi até salvo, mas morreu de forma trágica. Você sabe a história, morreu no campo de batalha, sem o Espírito de Deus, tendo crises emocionais fortíssimas, atormentado por um espírito. Por quê? Porque um dia disse assim: não, eu fiz para agradar a Deus, eu dei o meu melhor. Aí Deus estava falando para ele: você deu o seu meu melhor, mas não era do jeito que eu queria. Eu quero que você dê o seu meu melhor, mas do jeito que eu quero. E você vai entender que o que eu quero para você é muito melhor do que você quer. Não só nessa vida, do porvir, mas agora. Em duas dimensões. O melhor de Deus alcança-nos na obediência, tanto no futuro quanto no presente. Quem pode dizer amém? Diga: o melhor de Deus vem sobre mim, agora e para todo sempre. Quando a gente fala todo sempre, a gente passa a morte, a gente adentra na eternidade. E nessa manhã Deus falava isso comigo, dizia: eu quero obediência. Existem frutos proibidos, existem áreas que você não pode tocar, existem áreas que você não deve ir, eu não te chamei para isso. Eu gostaria de talvez ter um ministério como o do Silas Malafaia. Eu gostaria, sinceramente, humanamente falando. Eu admiro, outros homens também, eu admiro. Eu só gostaria, não é inveja. Poxa, bonito o seu relógio. Eu gostaria de ter um dele. Eu não quero o seu, eu quero um igual, entendeu? Né? Isso é bonito. Isso não tem nada a ver. Eu quero um igual ao seu, mas não quero o seu. Isso não é cobiçar. Isso faz parte. Mas eu tenho que dizer: não, mas Deus não me deu, glória a Deus, Deus me deu esse. Então um dia Deus pode me dar aquele, mas hoje Deus me deu esse, tá bom. Mas eu gostaria de ter. Mas eu me contento com o que Deus me deu. Deus me deu essa igreja para eu pastorear. E estou levantando equipes, estamos num grande mover, e tudo bem, é isso aqui. Agora, se um dia Deus quiser nos colocar lá, naquela outra posição, isso é com Deus. Mas hoje aqui eu vou dar o meu melhor, como Davi. E depois, quando a gente dá o melhor, a gente é fiel no pouco, Deus nos coloca sobre o muito. E eu quero dizer para você, eu estou falando de mim para não falar de você, mas agora eu vou falar de você. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que se você for fiel, Deus vai te colocar sobre um lugar que você nunca nem imaginou. Você muitas vezes disse: mas eu, como que pode? Eu, não é você. Deus está dizendo: eu vou te colocar num lugar que você nunca imaginou. É só você ser fiel. E no 16 é o versículo que lemos, para a gente encerrar. Saul é rejeitado, Saul perde o reino, Saul é riscado da genealogia de Israel, quanto a sua descendência ao reinado. Você sabe a história. Mas Deus levanta esse menino, porque ainda menino, ainda no anonimato, ele era disponível, ele era fiel. Ele era fiel. Não importava se era limpar banheiro, não importava se é buscar o pregador que está lá no hotel, não importava o que era, ele era fiel, ele fazia, ele se destacava, porque a consciência dele, quando eu disse uma vez, amor, não importa se nós estamos aqui, se nós formos lá para o mato, atrás daquele lugar, e se nós formos fiéis, Deus vai nos abençoar lá. Aonde nós formos. Conheço um homem, conheço uma mulher da Igreja Batista Caminho da Fé, que sabe adorar, que é forte porque ora, é valente porque não faz moleza, não deixa o corpo dominar, é homem de guerra, de batalha. Diga comigo: sisudo em palavras. Diga de novo: sisudo em palavras. Aleluia. Diga aleluia. Tem a palavra de Deus na ponta da língua.
tem a palavra de Deus na ponta da língua, sabe falar, sabe argumentar, conhece a Sagrada Escritura, sisudo em palavras, de boa aparência. Irmãos, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente veste o melhor que a gente tem. Quando eu compro uma camisa, eu quero te revelar isso aqui. Quando eu compro uma camisa nova, não é o caso hoje, mas quando eu compro uma camisa nova, o lugar que eu mais quero vir é na igreja. De boa aparência. Eu olho os obreiros, você sabia? Se o sapato estiver tudo sujo, não importa se é novo ou se é velho, mas pelo menos um pano tem que passar. Porque Deus não quer ninguém desmazelado, não. Escuta isso aqui. Deus não quer ninguém aporcalhado, sujo. Não. O sacerdote, para ministrar, ele tinha uma indumentária toda especial, toda preparada. Tem gente que quer vir para a casa de Deus de qualquer jeito, como se ele estivesse indo para um lazer, para a praia, para o shopping, para qualquer lugar, para o campo de futebol, de qualquer jeito. A dizer, ei pastor, eu sei que Deus te visita até no banheiro. Você tomando banho nu, Ele te visita. Ele te visita quando você está dormindo. Ele te visita em qualquer lugar. Mas quando você se porta, você está dizendo, Deus, olha aqui, ó. Para mim, esse momento de estarem reunido com os santos é uma reunião solene. Conheço um rapaz, ele é boa aparência também, e o Senhor é com ele. Destaque-se para Deus. Destaque-se para Deus, que Deus vai te achar lá no deserto. Deus vai te achar lá no escuro do seu quarto. Deus vai te achar lá no meio do mato. Deus vai te achar dentro do carro. Deus vai te achar lá naquela empresa. Quando você estiver fazendo lá, você olhe para o céu e diga, Deus, eu não queria estar aqui. Eu glorifico o teu nome. E eu estou fazendo o meu melhor aqui, porque eu faço... Nem é para esse homem, porque esse homem não merece. Mas eu faço para o Senhor. Quando você estiver lá no fogão, fazendo a comida, lá no tanque, lavando a roupa, lá passando as roupas, não importa, destaque-se para Deus. Porque na hora certa, alguém vai ser usado por Deus e vai dizer, ei, eu conheço um homem que encaixa direitinho. Às vezes, irmão, você não tem nem o perfil que eles estão querendo. Mas quando Deus põe a mão, você passa a ser o que eles querem. Diga aleluia. Fala, eu vou ser o que eles estão precisando. Deus vai nos colocar em lugares mais altos, irmãos, como igreja. Eu acabei de receber, graças a Deus, eu tive que cobrar, insistir, mas eu recebi o material. É um curso americano, que já é dado em algumas igrejas no Brasil. E ele faz terapia em grupos e cuida de fobias, traumas. E nós já somos especialistas, pastor, já somos especialistas, mas nos tornaremos melhores ainda a tratar de diversas mazelas do tempo presente. E vai vir um pastor de São Paulo, provavelmente para nos treinar, dar o primeiro curso, e nós teremos aqui vários irmãos preparados para pegar pessoas, por exemplo, que têm vícios de internet, vícios de pornografia, vício de qualquer espécie, medos diversos, traumas diversos, e em grupos nós tratarmos daquilo ali. A igreja está preparada. O que precisa é de... Nós já estamos preparados, já tenho pessoas em minha equipe. Às vezes eu vejo certos psicólogos sem desfazer o que eles falam. Eu disse, meu Deus do céu, o que é isso? Estamos no fim do mundo. A igreja está preparada. Aqui tem gente doente, a começar de mim. Tem muitas áreas para ser curado. Todos nós temos. Mas aqui há o Espírito de Deus, irmãos. Nós estamos preparados para dar o melhor e ser bênção na sua vida. E eu quero contar com você também, porque há lugares para todo mundo.
Hoje eu recebo cartazes dos meus discípulos, dos irmãos da igreja, que vai pregar em tal lugar, vai pregar em tal... Eu recebo direto cartazes deles, e eu fico feliz da vida. De vez em quando eu recebo um convite, uma coisinha aqui, mas eu geralmente tenho passado para eles, e eu vejo eles indo pregar ali e aqui. Aleluia. Esse é o nosso tempo, mas nós devemos dar o melhor. Quando chegar alguém aqui, dê o melhor lugar para ela. Se é o seu, dê o seu. Deus está vendo. Ô irmão, sente aqui, aqui é o melhor lugar. Se tiver isso aqui. Aonde é o banheiro? Não faça assim, é lá. Fala, eu vou lá com você. Vai lá, espera do lado de fora. Aqui é o banheiro. É simples, mas é o melhor que temos. Eu quero água. Ah, vamos lá, eu vou pegar para você, não vou trazer porque não pode beber aqui dentro. Mas vou lá com você, vamos lá. Estou com fome. Você quer um cafezinho? Eu acho que se a gente pedir o diácono, ele abre a cozinha. Tem um cafezinho lá. Na cozinha não é lugar de ficar. Mas durante o você vai lá tomar um café, pode ficar. Dê o seu melhor em tudo. Brilhe para Jesus. Que Deus nos abençoe. Brilhe para Jesus, mas não brinque com Deus.